Esse chororô já vai passar, pode chorar pra se acalmar. Olá, hoje nós vamos falar sobre as famosas birras das crianças. Às vezes as crianças começam a chorar e não param mais porque querem algo. E eu vou te falar uma coisa, isso faz parte do desenvolvimento infantil. As crianças não fazem birras e nem manhas porque elas querem, porque é de propósito. O que acontece é que o cérebro neocórtex, que controla, né, essas emoções, quando essas emoções fortes vêm, ele ainda não está pronto. Então a gente tem que saber lidar com isso. Mas antes de eu te contar como lidar com isso através da música, que eu vou te sugerir sim, uma canção, vou falar sobre essa canção que eu acabei de tocar, sobre o chororô, como é que ela vai ajudar nesses momentos, né? Eu quero pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, e para você também dá o like, porque isso ajuda, né, a gente a distribuir, semear coisas boas por aí, sempre pensando no melhor desenvolvimento para os nossos bebês e para as nossas crianças. Então, essas famosas birras, né, que nem eu falei, isso faz parte do desenvolvimento infantil. Principalmente, né, por volta dos 2 anos, as crianças elas já começam a perceber que ela não faz mais parte da mãe, que ela não faz mais parte do mundo, porque até então ela, a mãe, ela e o mundo, né, ela se sentia como uma coisa só. E por volta dos 2 anos, a criança começa a perceber que ela é uma pessoa, um ser com os seus desejos, com as suas vontades próprias e que a mãe é um outro ser diferente dela, que tem outros desejos e outras vontades. E aí, o que acontece? Ela se desenvolveu bastante, né? Até aí, imagina, criança, bebezinho, pequenininho, acabou de chegar lá nesse nosso mundo e de repente, né, já começou a rastejar, já começou a engatinhar, começou a andar, começou a falar. Então, assim, ela se desenvolveu muito em pouco tempo, né? Então, assim, é um turbilhão de coisas que estão acontecendo. E principalmente quando a criança chega nesse momento, né, de falar eu. Porque até então ela fala o nome dela, né? Ah, Fabiana quer tal coisa. Ah, Fabiana, quando ela começa a falar eu quero tal coisa, é porque ela já tá com essa consciência de que ela não faz parte desse todo. Aí começam a vir as birras. Como assim a minha mãe pensa diferente de mim? Como assim eu quero isso, mas eu não posso ter isso? Como assim a minha vontade, meu desejo não pode ser suprido? Então, ela começa a se jogar no chão, a fazer bastante manha, a bater o pé, né? Mas isso não é de propósito, é porque essas emoções dela, esse turbilhão do desenvolvimento está à tona e o cérebro neocórtex, que é o responsável por controlar isso, ainda não está desenvolvido. Ele vai se desenvolver ao longo da vida, até os 22, 23 anos, mais ou menos. Mas ele se desenvolve de uma forma gradativa, até os 6, 7 anos, é quando a criança de repente já pode ter, é quando a criança de repente já está mais pronta para raciocinar, para controlar essas emoções. Mas enquanto eles são pequenos, é muito difícil e muito complicado. E o que a gente tem que fazer? A gente primeiro tem que entender que isso não é algo que a criança possa escolher, não é uma escolha da criança. Ela não faz isso porque ela quer, ela faz isso porque simplesmente faz parte do desenvolvimento biológico. Então, dessa forma, a gente sabendo disso, né, o que a gente faz? A gente precisa acolher as crianças, tendo empatia, né? Não é gritando, não é medindo forças, não é explicando 500 vezes, porque esse neocórtex que é responsável por esse pensamento abstrato, ele não consegue ainda, né, acompanhar toda essa sua explicação, toda essa sua fala. Então ela precisa se sentir acolhida.
né? Eu costumo falar, é que nem a gente, né? Imagina, se você tá com algum problema, né? E você chega para um amigo seu e fala que você tá com esse problema, que você tá mal, que você não tá conseguindo resolver, e de repente esse amigo seu fala, ah, não é nada, para com isso, vai, eu já falei 500 vezes que você não tem que fazer isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começa a dar um sermão, começa, sabe, nem nos ouvir, nem nos compreender, a gente vai ficar muito triste e muito chateado, né? E muito decepcionado, e a gente não vai se sentir amado, a gente não vai se sentir acolhido. E com a criança é a mesma coisa, né? Agora você imagina, se a gente chega para esse amigo fala assim, nossa, que difícil, né? Nossa, não é fácil para você. Olha, se você precisar de mim, eu tô aqui, eu super entendo essa situação. Então, com as crianças, a gente precisa fazer da mesma forma, porque isso inclusive vai aliviá-la e vai ajudar ela a passar da melhor forma, né? Por esses momentos que já são tão difíceis e complicados. Então a gente tendo essa empatia, tendo esse olhar, né, falando poucas palavras, né, e falar para ela, eu sei que você queria muito isso, mas agora isso não é possível, tá? Agora a gente não vai ter isso, né? Acolher, eu sei que é difícil, eu sei que você gostaria muito, mas agora não, né? Porque o não também é importante, né? A criança também precisa desse limite, porque ela está descobrindo esse mundo e ela precisa saber até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. Então isso é muito importante e fundamental, né? Ter essas regras claras, esses combinados claros e também acolher a criança, né? E muitas vezes nesses momentos de birra, de manha, a gente fica muito nervoso, porque às vezes está numa situação que a gente não quer, às vezes a gente não está preparado para isso. E eu sugiro então a canção, né? Por quê? Porque a canção atua no nosso físico. Quando a gente canta uma música mais tranquila, a gente automaticamente começa a se tranquilizar, porque a nossa respiração fica mais tranquila, os nossos batimentos ficam mais tranquilos e a gente se tranquiliza. Então as canções elas servem tanto para nós adultos quanto para as crianças. E essa canção específica do Chororô é uma canção que ela tem um discurso de acolhimento, coisas para a gente sempre se atentar, né? Então, por exemplo, ela fala assim: esse chororô já vai passar, pode chorar pra se acalmar. Então a gente deixa, a gente fala pra criança, tá tudo bem, eu te entendo, pode colocar esse chororô pra fora, né? Não tem problema chorar, tá tudo certo. Aí fala assim, deixa sair, eu estou aqui. Aí você conta pra criança, sabe? Que você ama ela, que você tá aqui junto com ela, que você está junto com ela, ela vai se sentir muito bem com isso. Esse chororô aos poucos vai diminuindo, vai se tranquilizando, ela vai se acalmando. Aí você então vai contar pra ela, né? Deixa sair, eu estou aqui, choro acalma, lava a alma, chororô, deixa sair. E essa música vai virando um mantra, né? Muitas vezes você canta várias vezes. Se a criança quer ficar longe, tudo bem. Se ela quer vir no seu colinho, você acalma. Então você está contando para a criança, olha, tá tudo bem. Eu sei que não é fácil. Se você precisar de mim, eu tô aqui. Pode chorar para você se acalmar. Tá tudo certo com isso. E daí a gente vai se tranquilizando e a criança também. Então tá aí uma dica da canção do Chororô para esses momentos e lembrando sempre que faz parte do desenvolvimento infantil. Quanto mais empatia você tiver com as crianças, elas vão se sentir melhor e elas vão se tranquilizar. E como a música fala a linguagem das crianças, ela vai sentir, né, todo esse carinho, todo esse amor, todo esse afeto que você está passando para ela. Isso vai ser muito bom, porque o afeto e o amor molda esse cérebro. Então eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não deu like, dê o like, se inscreva no canal, que toda semana
tem vídeo novo. Esse chororô já vai passar, pode chorar pra se acalmar, deixa sair, eu estou aqui. Choro acalma, lava a alma, chororô, deixa sair.